Beleza. Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto. Yes! Carinha da caneca, né? Você sabe muito bem. É DS. E você sabe que é DS é 10. Eu queria perguntar aqui para Márcia se ela está ouvindo o meu som, porque eu estou com esse microfoninho aqui. E aí eu não sei se a gente está falando e se o pessoal está ouvindo. Então, Márcia, se você estiver me ouvindo aqui, por favor, dá um ok para eu continuar falando com esse microfone. E o pessoal do Facebook aqui chegando também. E eu aguardando. Sim, o som está ótimo, beleza. Era isso que eu queria saber e eu vou continuar. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar de grana, dinheiro. O que pode paralisar você de ganhar dinheiro, né? Euro, libra, dólar, real. O que pode travar? E são ideias que podem travar. Então, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E se você achar que é legal o que eu estou falando, coloca no comentário aí e curte o vídeo também, porque isso dá uma força para o nosso canal, para o nosso perfil, tanto no Facebook, no Instagram e lá no TikTok também. Cara, o que pode bloquear você de ganhar dinheiro? Existem várias ideias, né? Várias situações. E eu vou te dar algumas, porque eu não posso te dizer todas, que eu ia levar aqui muito tempo. Mas algumas dá para a gente trocar aqui e são importantes. Ideias que paralisam, ou que travam, ou que bloqueiam, ou que reduzem o seu faturamento. Então, vou te dar, começando a dizer, três, assim, que são que a gente chama aí de crenças limitantes, ideias paralisantes. Vou dar da minha experiência pessoal o que aconteceu comigo. Eu vou contar essa história para você, eu já contei algumas vezes, mas eu sou filho de médico na minha família. O pessoal queria que eu fosse médico. Eu falei, não, não quero ser médico. E eles queriam que eu herdasse, né, que eu desse sequência ao trabalho do meu pai. Meu pai tinha um laboratório. Eu falei, cara, não tem nada a ver comigo trabalhar em laboratório e eu nem gostava de morar no Rio de Janeiro. Então, se eu fosse médico, eu ia ter que trabalhar no laboratório dele para seguir a profissão dele e dar sequência, né, ao trabalho. E ia ter que morar no Rio de Janeiro, coisa que eu também não queria, morar no Rio. E não, não vou. E eu queria estudar psicologia. E eles insistiram, faz medicina, você vai ter tudo aqui, você vai ficar rico, você vai ganhar grana, você vai ter tudo isso aqui para você, vai ser muito mais fácil, é só você dar sequência no trabalho, vai ser molinho, você vai ganhar dinheiro fácil. Cara, não quero isso, não. Dinheiro eu quero, mas viver numa cidade que eu não gostava, né? Eu gosto do Rio, mas não para morar. E também fazer um trabalho que eu não queria só para ter dinheiro. Falei, não, eu quero fazer psicologia. Faz, não faz, faz. E eu falei, não, vou fazer psicologia mesmo. Não quero trabalhar em laboratório, nem quero trabalhar no Rio, morar no Rio de Janeiro. Ah, não? Então, ó, vire-se do teu jeito. E eles pagaram, né, minha faculdade de psicologia e aquelas coisas básicas, né? Eu tinha lá casa, comida e roupa lavada, morando na casa deles. Mas não ofereceram mais do que o básico. Se eu fizesse medicina, eu ia ganhar um carrinho bacana, ia ter dinheiro,
o velho ia pagar meu INSS, ia ter um monte de mordomia que eu abri mão. E aí, na minha cabeça, vou te contar a primeira crença limitante que eu tive naquela época. Eu prefiro ser pobre do que estar preso. Em outras palavras, eu prefiro ser livre para eu fazer o que eu quiser do que eu ser rico. Eu prefiro a liberdade do que o dinheiro. E aí essa coisa, cara, ficou na minha cabeça. Não, eu vou fazer o que eu quero realizar o meu sonho, não o sonho dos meus pais. Então, se o preço é não receber farturas de dinheiro e de recursos, eu prefiro. E eu não vou ser rico, mas eu vou ser livre. Então ficou isso na minha cabeça. Agora eu pergunto para você, cara, onde que está escrito que a pessoa que quer ser livre, ela não pode ser rica também? Mas na minha cabeça ficou aquela ideia, não, entre ser rico e ser livre, eu prefiro ser livre. E uma coisa não exclui a outra. Mas na minha cabeça, eu sei que isso não faz sentido para você, mas naquela época, na minha cabeça, fazia sentido. Eu prefiro ser livre, fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo, do que ser rico e receber tudo de mão beijada. E aí eu fiz a faculdade de psicologia. A segunda coisa que veio na minha cabeça é a segunda ideia, eu vou te dar 3. A segunda ideia paralisante, se você quiser, você pode chamar de crença limitante também. Era assim, eu não gosto de morar no Rio de Janeiro. Eu morava lá. Fiz faculdade lá, morei lá até 93, eu tinha 35 anos. Morei no Rio até os 35. Então, tenho mais tempo de Rio de Janeiro do que de Miguel Pereira, que é a cidade que eu moro hoje. E aí, eu falei, cara, eu não quero morar no Rio. Mas Miguel Pereira não tem recurso. Pô, o Rio de Janeiro é uma cidade fantástica, né, em termos de potencial de trabalho, de você poder ganhar dinheiro. É uma cidade maravilhosa, né? Só São Paulo eu acho que é melhor do que o Rio, né? Minas, Rio Grande do Sul, Brasília, pode até ser, mas eu acho que o Rio ainda está num segundo lugar aí, eu acho. E o Rio de Janeiro tem as praias, né? Uma cidade bonita, tem muitos atrativos, além das possibilidades de empregos, de recursos, de cursos, um monte de coisa legal que tem no Rio de Janeiro. Falei, não, mesmo assim, eu quero ir para o interior. Cara, mas no interior não tem possibilidade de trabalho, não tem curso, não tem nada no interior. Tudo bem, eu prefiro morar numa cidade pequena e ser pobre do que morar numa cidade grande. As motinhas barulhentas, né? Também tem em cidade do interior. E ser rico. Eu abro mão de ser rico, mas eu quero morar numa cidade pequena, não quero morar numa cidade grande. E aí veio essa ideia. Eu prefiro morar numa cidade do interior do que ser rico. Agora, cara, eu vou dizer para você, tem tanta gente com grana, não vou dizer milionário, talvez, mas muita gente com um padrão de vida altíssimo, aqui no Miguel Pereira, Patido Alferes, muita gente com um padrão de vida muito bom, muito bom, muito melhor do que a maioria das pessoas que moram no Rio de Janeiro. Então, aonde que está escrito que morar no interior tem que ser pobre? Mas na minha cabeça, as pessoas falavam tanto, não, fica no Rio, se você for para o interior, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter trabalho,
você vai ser pobre. Eu prefiro. E aí eu banquei essa ideia. Não, vou morar. Eu prefiro ser pobre e morar numa cidade tranquila do que ser rico e morar numa cidade grande, Rio de Janeiro, como eu chamo, né? Aquela maneira, aquela coisa toda, engarrafamento, aquelas coisas. Eu não gostava. Mas aonde que está escrito que quem mora no interior tem que ser pobre? Só numa cabeçazinha pequena. E eu vim morar no interior com essa ideia de que, tá, tudo bem, não faço questão de ganhar dinheiro, prefiro morar numa cidade que eu gosto. E vim. E essa coisa ficou na minha cabeça. E isso limitou o quê? Possibilidade de eu ganhar dinheiro. A velhinha aqui, ó, morreu agora há pouco tempo, a Rainha Elizabeth. Uns eurinhos aqui, restinho de viagem que eu fiz para Alemanha, Dinamarca, França, tem uns croners aí também. E segunda crença limitante, prefiro ser pobre e morar numa cidade pequena. Mas não existe isso, só aqui na cabecinha do titio. E a terceira, eu falei que ia falar três. Eu prefiro qualidade de vida do que padrão de vida. Isso tem a ver com a segunda, é morar no interior e não ser rico. Mas por quê? Porque tem uma qualidade de vida melhor. Então, eu prefiro ter uma boa qualidade de vida do que ter padrão de vida. Padrão de vida é ter muito dinheiro, poder comprar o carro que eu quiser e morar numa cobertura, ir para ter muito dinheiro, ganhar 50, 100, 200 mil por mês. Prefiro, não, eu abro mão de ganhar 200 mil por mês e morar numa cidade pacata, pequena, e ganhar pouco. Tudo bem, eu prefiro ter qualidade de vida, um ar puro, poder comprar o leite que o cara tirou da vaca ali agora mesmo, frutas sem agrotóxico, ter uma alimentação orgânica, ainda mais eu que sou vegetariano, né? Respirar um ar bom. E aqui, Miguel Pereira tem a fama de ser a cidade com o terceiro melhor clima do mundo. Para mim é o primeiro. Eu não viajei muito, mas ainda não vi um lugar que tem um clima melhor que o clima de Miguel Pereira. Eu ainda não conheci. Se você conhece, por favor, coloca aí no comentário. Mas eu não conheci. Eu já viajei em muitos lugares, né? E não vi isso, não vi. Mas tudo bem. E aí fiquei na minha cabeça. Não, eu prefiro a qualidade de vida do que ganhar muito, ter um alto padrão de vida. Prefiro ter um carrinho bacaninho, assim, simplinho, e não ser rico e ter uma Porsche, um carrão. Não faço questão. Para mim, um carro simples tá legal e uma qualidade de vida elevada. Mas aonde que está escrito que qualidade, para você ter qualidade de vida, você não pode ter padrão de vida? Tem muita gente aqui em Miguel Pereira que tem qualidade de vida e padrão de vida. Os meus professores, que são vários, do mundo digital, eu posso falar vários. Leandro Ladeira, posso falar de Érico Rocha, Vitor Damasio, Luiz Passari, cara, é tanta gente. Quem mais? Ih, tem um monte. Muita gente, muita gente. Eu estudo com muitos deles, um monte. E eles não precisam morar numa cidade grande. Leandro Ladeira e Érico Rocha moram em Brasília, tudo bem. Mas tem gente que mora em cidade menor. Basta ter Pedro Sobral, Rico, todos esses caras aí ganham tranquilamente mais do que 10 milhões por ano, mas põe mais nisso. A gente pode botar em 100 milhões por ano, tranquilo, né? Mas todos. E podem trabalhar só com um sinal de internet. Então, hoje, né, você tendo acesso
ao mundo digital, a esse universo, você pode morar onde você quiser, ganhar bem, vendendo produtos digitais, infoprodutos, cursos, serviços, o que for, e você ganhar bem e morar aonde você quiser, até no exterior. Se eu quiser morar na Rússia eu não ia não, mas, sei lá, Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, onde eu quisesse, Alemanha, qualquer lugar, eu poderia morar e trabalhar aqui no Brasil pela internet, né? Tem minhas contas aqui no Brasil, tal. Até agora o meu professor Luiz Passari esteve lá na Irlanda, estava viajando aí mundo afora e trabalhando com o sinal de internet. Hoje é muito fácil você fazer isso. Então você pode ter um padrão de vida e uma qualidade de vida elevados. Mas eu cresci com essas três ideias limitantes, paralisantes. E eu tenho uma condição financeira boa, mas ela poderia ter sido muito melhor, poderia ser. Agora a gente está até tendo assim mais recursos, né? A gente está administrando melhor a grana da gente, o tempo, o trabalho. Então eu e a Márcia a gente está tendo uma condição melhor. A gente tem uma vida tranquila e tem um padrãozinho de vida bem interessante. Mas eu quero melhorar ainda mais esse padrão e ele está melhorando porque essas crenças que me limitavam, elas foram derrubadas. Hoje eu sei que é possível você ter qualidade alta e padrão de vida alto, qualidade de vida e padrão de vida alto, uma coisa não exclui a outra. Eu sei também que a gente pode morar no interior e ter uma qualidade, um padrão de vida altos. Quem mora no interior tem que ser pobre. Não é verdade. Isso é ideia paralisante, é uma crença limitante. E sei também que a liberdade, né, não é. O cara quer ser livre, ele quer fazer artesanato, vender na praia, aí esse é sinônimo de liberdade, mas o cara é durango lá, não ganha pouco e tal, mas ele quer ser livre, coisa e tal. Cara, essa é uma forma que o cara escolheu, mas o cara pode ser um empreendedor, vender bijuteria, vender coisas e ser altamente rico. Então não tem que o cara que quer ser livre, né, trabalhando inclusive na internet, você pode ter liberdade financeira, liberdade de tempo e de espaço. Você pode morar onde você quiser. Então a gente às vezes cria ideias, não, ou eu vou ser livre ou eu vou ser rico. Por quê? Aonde está escrito isso? Então essas ideias são ideias que paralisam, que bloqueiam, que travam. E às vezes a gente tem várias dessas. Eu só vou contar mais algumas para a gente não se alongar muito nesse papo, que é interessante, né? Antes, é importante a gente fazer uma reflexão de que o planeta, né? O nosso planeta, o mundo, o universo é abundante. A gente pode falar, o universo é abundante. Quantas estrelas tem no céu? Cara, bilhões, bilhões, trilhões, não sei quantos. É muito número. Quantas galáxias? Milhões, bilhões e não sei o quê. Sistema solar, né? Um sistema como o nosso, onde tem uma estrela e planetas e satélites circulando em volta. Trilhões, zilhões, muito. Tudo é abundante. Você planta um carocinho de milho, nasce numa espiga só centenas, dezenas. Num pé de milho, centenas de carocinhos. E se você plantar essas centenas de carocinhos, nascem milhares. E se você plantar esses milhares, nascem milhões, bilhões de carocinhos de milho. Então é tudo muito abundante. O universo é abundante. Tudo é abundante. O que não é abundante é o pensamento da pessoa pobre. É um pensamento de escassez. Eu não sou feliz porque eu queria ter um celular bacana e não posso ter porque eu ganho pouco. Eu não sou feliz porque eu queria ter um carrinho bacana,
ou um carro qualquer e não posso ter porque eu ganho pouco. Ah, eu não sou feliz porque eu queria morar numa casa própria e com conforto e não posso ter porque eu ganho pouco. Então, essa pessoa está falando, ah, eu queria tanto ter um dinheirinho sobrando para poder viajar de vez em quando, eu queria tanto isso, eu queria isso. Então, é um pensamento de escassez. Eu não sou feliz porque eu não sou rico. Então, se eu tivesse alguma coisa, eu seria feliz. Se eu tivesse algum dinheiro, eu seria feliz. Então, ela fala, essa pessoa que pensa dessa maneira, e eu posso te garantir que a maioria das pessoas pensam assim, é que esse pensamento é um pensamento de escassez. E se você está falando com o universo, com as estrelas ao seu lado, se você fala um pensamento de escassez, o universo vai te dar escassez. Mas como é que faz para mudar isso, Joaquim? Cara, gratidão. Pô, em vez de você ver que falta esse pouco de água para a tua garrafa estar cheia, olha o tanto que você tem. Ah, mas a realidade não é assim. É sim. Às vezes a pessoa é pobre na carteira, mas ela é rica. Quanto é que vale um rim teu? Por quanto que você venderia o seu rim? Eu sei que órgãos humanos não podem ser vendidos, apesar disso acontecer. Mas faz de conta que pudesse ser vendido. Ah, 1 milhão você venderia? Tenho certeza que tem gente rica aí que precisando de rim que comprava. Então você já tem 1 milhão no teu quadril. E pulmão, você também tem quantos? Ah, eu tenho 2 no teu tórax. Quanto que você venderia um? Eu tenho certeza que alguém compraria um pulmão teu. E olhos, as córneas, né? Quanto você tem? Ah, eu tenho 2. Por que você não vende um e fica cego de um olho? Ah, pô, mas eu não vou vender um olho meu. Pô, mas eu acho que alguém pagaria 2 milhões aí nas tuas córneas, ou numa só fica com outro olho. Né? Poxa, você pode ver com um olho só. Então, quanto que você pagaria para poder respirar sem um balão de oxigênio? E você pode respirar sem um balão de oxigênio. Então, quando falta uma dessas coisas para você, se fazer xixi no vaso sanitário, xixi e cocô, você poder comer, ainda que seja uma comidinha simples, tem gente que tem que comer pelo nariz. Então você é rico e você não dá valor ao ar, às cores que você vê, aos sons que você ouve, uma musiquinha que você gosta de ouvir. Então você só vê o que falta, mas você nunca vê as maravilhas do que você tem. E quando você começa a ver que você é rico, você começa a desenvolver um pensamento de abundância. E com esse pensamento de abundância, você começa a transbordar da tua mente para a tua vida no dia a dia a abundância. E as coisas começam a aparecer, um emprego melhor. Ah, pô, eu posso mudar de emprego sim, eu quero. Né? Você tem um pensamento, teu pensamento está mais abundante. Aí daquele pensamento, pô, vou tirar uma carteira de habilitação. Daquela carteira, pô, vou ser motorista da madame. A madame gosta tanto de mim e ela vai me pagar muito melhor. Já não trabalho mais com a enxada, com a vassoura, na vala, né, limpando o chão. Eu já trabalho no ar-condicionado do carro e a madame gosta de mim, ela me dá uma grana boa por mês. E dessa forma eu vou melhorando e vou crescendo. Daqui a pouco, porque, cara, daqui a pouco eu estou montando um negocinho. Daqui a pouco eu estou com o meu próprio carro, trabalhando no meu aplicativo ou em alguma coisa, monto uma carrocinha, um food truck, né? Uma carrocinha de pizza, de churrasquinho, de açaí, do que for, da tua habilidade. E a coisa vai melhorando e de repente você está numa condição muito melhor porque você é grato, porque você vê o quanto você é rico e essa abundância que tem dentro da tua mente transborda para a tua vida. E você rapidamente. Quanta gente pobre se tornou rica? Não é só jogando futebol, não. Não é só virando receba na internet, não. Isso também. Dessas formas também. Mas é um pensamento de abundância. Essa abundância ela se derrama da tua mente para a tua vida, para o teu dia a dia, porque você é abundante, porque você entende
que você é rico. E essa riqueza, ela se faz. Tem um cara aí, Rick Chester, eu sigo ele no Instagram. O cara fez um vídeo falando assim, não, se você comprar uma garrafa d'água, ou um fardinho com 12 garrafas d'água, um gelo, pegar um dinheiro emprestado, cara, isso aconteceu com ele. E pega um dinheiro emprestado, compra um gelo, leva um isopor, mais 12 garrafinhas d'água, não sei o que e tal, vai para a praia de Copacabana, gasta passagem de ônibus, não sei o que, mas você ganhou tanto na garrafinha d'água. Tem um vídeo aí que ficou viralizado na internet com esse cara, Rick Chester. Se você quiser, bota aí no Instagram que tu vai ver o cara falando aí todo dia. Milionário, bilionário. Começou a dar consultoria, começou a falar para um monte de gente. E o cara é fera. E o cara começou, ele não tinha dinheiro para comprar 12 garrafinhas d'água, não tinha dinheiro para isso, nem o isopor, nem o gelo. Depois ele montou uma empresa, o cara é milionário hoje. E começou do nada. Sabe por que ele começou? Ele queria comer carne. E a família dele era tão pobre que não tinha carne para ele comer. Ele falou, não, vou arrumar um jeito que eu quero comer carne. A parada dele era comer carne, né? Era o jeito dele. E ele lutou, correu atrás e foi comer carne, trabalhando dessa maneira. E no início ele não gastava o dinheiro dele comprando churrasco à vontade, não. Ele reinvestia no negócio dele, até que ele foi ganhando muito dinheiro. Aí ele hoje come a carne que ele quiser. Mas o pensamento dele é um pensamento de abundância. Hoje o cara é rico. Então, você só não é rico se você ficar, eu queria isso, eu queria aquilo. O sol nasceu para todos, a sombra só para alguns. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Né? E fica nesse pensamento, é melhor pingar do que secar. Que pensamento bem chinfrim. Como que uma pessoa que pensa dessa maneira, ruim com isso, pior sem isso? Como que uma pessoa que pensa dessa maneira vai conseguir ter um pensamento de abundância e não tendo pensamento de abundância, como que ela vai ter uma vida abundante? A vida dela vai ser aquilo. Ela está falando, é melhor pingar do que secar. Então o universo fala, não, essa pessoa gosta de pingo. Ela não quer abundância. O negócio dela é pingar. Então ela vai receber o pinga-pinga a vida toda. É simples assim. Simples assim. Então, existem ideias, crenças que limitam o teu crescimento. Essas frases, rapadura é doce, mas não é mole, não. Cara, tá feia a coisa. Tá feia a coisa. O cara tem saúde, tem vida, tem um teto, tem roupa, tem lugar para trabalhar, o cara tem inteligência e diz que tá feia a coisa. Então, como é que vai ficar a coisa para ele? Feia. Então, esses pensamentos, essas ideias, elas paralisam você e elas me paralisaram durante alguns anos. E olha que eu trabalhava já como psicólogo, com a psicologia. E a gente não se dá conta. Então, existem formas de você mudar a sua mentalidade. No digital, a gente chama de mindset. É a mesma coisa, mentalidade. E eu ajudo você a fazer isso, a mudar a tua mentalidade. E é possível, e a gente observa isso. De tanto a gente vai tendo uma visão treinada, e a partir do momento que a gente vai se libertando dessas ideias paralisantes, a gente vai se soltando e começa a chover na nossa horta de uma forma abundante. E eu queria falar com você, cara, se você achou essa ideia legal, que alguém era bom para alguém ouvir essas coisas, porque essa pessoa vive falando rapadura é doce, mas não é mole não, tá feia a coisa, compartilha, passa esse vídeo para essa outra pessoa, compartilha essa ideia aqui no Instagram e no Facebook, vai ficar aí direto. Quem quiser
vem para joaquim.braga.neto, compartilha, vê aqui, fala como é que é e ajuda. Porque isso facilita, ajuda a vida de muita gente, como tem ajudado a minha. E no dia 30 de março eu vou dar um cursinho legal sobre isso. Se você quiser saber mais, dia 30 de março a gente vai estar falando. Valeu! Dilguaque, Sidney Coelho, Márcia. E o pessoal do Facebook aqui eu não vejo, do TikTok eu também não vejo. Tem um pessoal aqui, Vital Mundo de Bourgois. Maria Lúcia, legal. Pô, que bom, convide mais amigos. Eu não sei como é que isso funciona, mas eu quero agradecer a tua atenção e dizer que sábado a gente vai fazer outra live. Valeu? Beijo grande. Valeu, TikTok.